Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Eu abri um pouquinho mais cedo hoje para aguardar aqui. Boa noite, Maria Rita. Boa noite, Fabi. Muito bem-vindos nessa noite. Vera, boa noite. Leide, boa noite. Muito bem-vindos nessa noite. E hoje a gente tem aqui como convidado o Henrique, que vai trazer pra gente sobre as ferramentas multidimensionais. Já ele entra. Eu queria falar para vocês que eu tô abrindo meu canal no YouTube. Então quem quiser me acompanhar as lives que já foram feitas, eu tô baixando lá. Às vezes fica um pouco mais acessível que aqui. Então, entrem lá no canal, assinem lá, dão uma força aí no canal. E eu vou estar sempre trazendo coisas novas, coisas diferentes, mais específica também da minha área. E também de tudo isso que a gente tem conversado por aqui, né? Essa possibilidade de nos alinharmos, tanto no campo mental, no campo emocional, no campo físico. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Se alguém puder me dizer como é que tá meu microfone, se tá tudo bem com o meu som. Oi, Marta, Beth, bem-vindas. Se alguém puder me dizer aí se o som tá tudo bem, por favor, eu vou agradecer. Ah, que bom, Beth, obrigada. Então eu estava falando para vocês do canal, né? E voltando a falar de hoje à noite, se vocês tiverem perguntas, algumas dúvidas, tragam. Já tem algumas perguntas que me direcionaram na caixinha. E tirem as suas dúvidas aí com o Henrique, que ele é uma pessoa que entende bastante desse tema. E eu sou uma pessoa que sempre trabalhei com essas mesas de ferramentas. Desde quando o Henrique trouxe o SRA, eu estava ali acompanhando esse sistema maravilhoso. Ah, o Henrique já entrou aqui, eu vou convidá-lo. Um minutinho só. O convite. Deixa eu ver se ele vai entrar agora. Olá, Olá, boa noite. Muito boa bem-vindo, noite. Henrique. Gratidão. Deixa eu só ajeitar aqui me servir bem na tela. Tá bom assim? Tá bom. Você tá me vendo bem? Tá me ouvindo bem? Tô vendo bem. Legal. Muito bem-vindo, Henrique. Uma boa live pra gente. Feliz de você ter podido estar conosco essa noite, trazendo aí essas ferramentas, trazendo aí esse assunto que tem tanta gente interessada, muita gente que não conhece ainda. E eu venho vendo seu trabalho, um trabalho lindo que você faz, um trabalho de luz, de coração, como você mesmo diz. Eu acho que quando a gente trabalha pelo coração, a luz vem vindo, ela vai se encontrando. E a gente vai percebendo que todo o nosso caminhar vai realmente ascendendo aí. Corações, vidas, caminhos. E é por isso que nessa noite eu te trouxe para falar um pouquinho, primeiramente para quem não te conhece, ou para quem já conhece, para ouvir novamente de onde você vem, como foi a sua jornada até aqui. Conta um pouquinho para a gente sobre você. Então, para a gente é um prazer poder estar aqui, né? Eu já conheci a Patrícia, depois conheci você pessoalmente lá em São Uhum. Paulo. Até visitei, fui até na sua casa, lá fui super bem recebido. E então, para quem não me conhece, meu nome é Henrique Gaspareto. Muita gente pergunta, mas a principal pergunta É a que principal fazem para pergunta. mim sempre é se eu sou filho, neto, alguma coisa, algum parentesco com a Zíbia, com o Luiz Gaspareto. E eu sempre digo que não, embora talvez lá atrás a gente possa ter algum pequeno parentesco, mas não sou. Aí até o pessoal pergunta, mas e o seu nome? Eu digo, meu nome completo, completo mesmo, como eu fui registrado
Henrique Gasparetto. Uhum. E para me apresentar um pouquinho também para quem não conhece, né? Eu sou envolvido, vamos dizer assim, com esse assunto que hoje eu chamo de espiritualidade há bastante tempo, vamos dizer, desde criancinha, porque a minha família também, minha mãe, várias pessoas eram conectadas com esse assunto e eu sempre apresentei também, a gente poderia dizer assim, os traços todos, né, de você ter que buscar mais entendimento sobre isso. Essa é a expressão que eu uso. E, logicamente, que fazendo essa caminhada, fazendo a própria tomada assim, da consciência ao longo desses anos, a gente foi chegando em alguns pontos que nos trazem aonde estamos hoje, com as questões, os trabalhos aos quais estamos envolvidos também, mas é uma caminhada assim que eu acredito que muitas pessoas vão se familiarizar, né? Onde você vai fazendo descobertas de si mesmo e chegando, né, em melhores entendimentos. Então, dentro disso, eu tive que aprender, tive que entender, assim, muitas das questões que aconteciam comigo, até para entrar nesse assunto que é o tema principal da live, que é essa conexão com as ferramentas multidimensionais, né, a forma de canalizar isso, que é aonde a gente chega nesse trabalho de hoje. Uhum. Foi uma jornada desde pequeno, você diz, né? É. De É. conhecimento, sim, né? E de conexão, eu poderia dizer que a parte assim maior, onde tinha um pouco mais de consciência, ela ocorreu mais na fase da adolescência para a juventude, ali chegando entre os 16 até os 20. Ali eu comecei a ter um entendimento de buscar mais. Antes era uma coisa sem entender muito. E como você percebeu essa busca para você, assim, conforme você ia trabalhando a sua espiritualidade, você também foi trabalhando bastante o seu autoconhecimento, porque Com certeza. eu acho que as duas coisas elas estão intrinsecamente ligadas, né? Porque acho que é difícil a gente hoje falar em espiritualidade sem falar em autoconhecimento. Sim. Eu já tinha bastante interesse, buscava bastante esses assuntos, e então, quando eu terminei, né, o ensino médio, depois eu resolvi fazer vestibular e acabei entrando para a faculdade de engenharia. No meio da engenharia, eu até pensei em desistir da engenharia, mas depois eu fui até o final, me formei. Só que nesse meio tempo, eu já frequentava o que eu tinha acesso aqui, que era as casas espíritas, buscando esse entendimento, buscando estudar os livros, buscando entender essa parte da mediunidade também. E depois que eu acabei me formando, eu fui, vamos dizer, para o mundo, porque eu trabalhava com obras pesadas, que a gente chama na nossa área, então eu não tinha um lugar fixo. E dentro disso eu fui para vários locais e isso teve o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que eu tive que buscar esse autoconhecimento, esse autoentendimento de uma forma sozinha. O lado ruim é que eu não conseguia ter grupos, ter coisas, porque eu ficava realmente me deslocando muito de um lugar para o outro. Só que a gente sempre entende, né, que nada é o acaso. Isso trouxe muita forma assim diferente de eu também buscar coisas diferentes do que se eu talvez estivesse num grupo ou em alguma coisa que ficaria mais direcionado para aquele ponto. Então, eu diria assim, né, Patrícia, não existe o acaso e a gente vai percorrendo os caminhos sendo guiado, tendo esse magnetismo para Uhum. você ir fazendo esse caminhar, buscando a expansão, a consciência para o que realmente, vamos dizer, conecta você dentro de algum propósito. Uhum. É como
se hoje você percebesse que toda a sua jornada, tudo aquilo que você fez, acaba se encaixando, até mesmo para trazer essas ferramentas, né? Mais tarde. Sim. E Uhum. tem até, sabe que é até curioso, essa pergunta que você faz, deixa eu ver se eu vou um pouquinho mais para trás aqui. Aí. É bem curioso essa pergunta, porque essa pergunta eu fiz uma vez para um médium que talvez muitas pessoas conheçam, que é o Gilberto Rissato. Ele é aí de São Paulo. E naquela oportunidade, eu estava conversando com ele, só que ele estava, o veículo dele estava sendo usado. Então tinha um cigano espiritual lá. E era uma fase que eu tinha bastante revolta, porque era uma fase que eu estava começando, ou tendo esse direcionamento de fazer um trabalho espiritual nas redes também. E eu lembro que eu perguntei para ele assim, mas o porquê fizeram eu perder 10 anos da minha vida? Que na verdade foram mais, foram 15. Com engenharia, se no fim das contas era para eu fazer isso aqui. Uhum. Porque não me botaram logo nisso aqui. Eu questionei isso. E a resposta que, no caso, o Dom Carlos Ramírez, ele trouxe para mim naquele momento foi como que você ia buscar tecnologia se você não tinha a conexão com a tecnologia. Você precisava ter isso primeiro. Foi exatamente essa a resposta. Ele não falou mais nada, só isso. E isso deu um plim. E um plim no sentido de ter um entendimento, e muitas vezes a gente, com o mental, quer entender os caminhos que a vida vai fazendo. E, na verdade, se a gente pensar mesmo assim, a gente não tem muito controle, né? É um controle fictício, porque a gente vai sendo direcionado pelas coisas. Uhum. E quanto mais alinhada a gente tiver, mais direcionada a gente consegue, não é mesmo? Sim, com Falando em certeza. alinhamento, vamos lá, vamos começar uma pergunta aqui, te levando um pouco para esse lado. Henrique, o que seria, para quem não está muito a par desse assunto, o que seria, quando a gente fala em ferramentas multidimensionais, o que seria essa multidimensionalidade? Então, quando a gente pensa, né, em frequência, energia, que tudo tem uma frequência, tudo tem uma energia. Então, a gente diria que são faixas vibratórias diferentes. Quando a gente pensa em seres, nós somos seres, nós poderíamos dizer que cada ser, cada ser vivo, não vou nem colocar só os humanos, eles estão alocados, né, numa frequência, numa dimensão ao qual ela consegue ser compatível. No caso, nós estamos aqui no planeta Terra, numa terceira dimensão, tendo essa compatibilidade de utilizar um corpo físico, né, que ele fica alinhado com a frequência, a energia que essa dimensão tem. Quando nós pensamos em espiritualidade num contexto mais amplo, a gente vai entender que existem várias dimensões, ou seja, vários níveis diferentes, né, onde não todos eles com estrutura física, mas aonde os seres eles conseguem transitar, vamos dizer assim. Nós aqui, eu até comentei isso já em uma live, nós aqui nós temos a capacidade de transitar por outras dimensões também, não com a estrutura física. Só que a gente vai e tem pequenos deslocamentos e retorna aqui onde está projetada a nossa consciência. Então, quando a gente pensa em multidimensionalidade, a gente chega nesse sentido de entender frequências e onde a gente está nesses pontos diferentes. Só que, quando nós vamos pensar, por exemplo, subindo até bastante, e pensando nessa espiritualidade que ampara a gente, que está aqui, vamos dizer assim, de olho na transição planetária, auxiliando todos que estão fazendo isso, eles têm outros conhecimentos, outros níveis de entendimento, e a gente poderia dizer, e outras tecnologias também. Então, quando nós vamos pensar em sistemas, né, em ferramentas multidimensionais, nós temos aqui a nossa consciência, o nosso mental, emocional, nós temos uma forma de entendimento que a gente caracteriza como linear dentro
dentro disso para entender, para captar. Qualquer que seja a ferramenta, a manipulação da informação, que no fim tudo é energia. Então, a gente traz alguns sistemas, a gente diz, ou tecnologias multidimensionais, onde você coloca isso em sistemas, em formas, em geometrias, em um conjunto ali que ele se forma, para que isso consiga ser descriptografado, vamos chamar assim, e dentro dessa limitação de entendimento, o seu ser, a sua alma, né, ela conseguir entender o movimento, captar a energia ou a frequência para fazer a movimentação, né, dessas informações e buscar, por exemplo, uma cura, uma transmutação de uma emoção, coisas nesse sentido. Então, essas ferramentas, essas tecnologias, elas são disponibilizadas dentro do entendimento que a gente consegue ter, mas principalmente dentro do entendimento que a nossa alma consegue captar na linearidade para conseguir ter uma efetividade no intuito do que ele está proporcionando. E assim, uma coisa muito importante dentro disso, desse contexto de multidimensionalidade, de frequências, de vibrações, conforme a gente vai trabalhando as nossas emoções, as nossas crenças limitantes, dentro dessa nossa dimensão também, nós vamos subindo essa escala dimensional dentro de uma só dimensão. Ou seja, a gente vai conseguindo captar informações. Qual que é a importância que você vê hoje da gente trabalhar essas frequências? Não só no sentido de limpar e de estar mais conectado, mas como que você percebe bastante esse trabalho interno aí? Então, eu vejo como uma importância total. Vamos lá. O que eu sempre digo? A gente consegue fazer esse movimento de forma natural. O que seria isso? A gente não precisaria de nenhuma ferramenta. Não precisaria, a gente vai fazendo. Esse processo, conversando com outras pessoas, como o Marluz, por exemplo, e outros, né? Carinhosamente, eu coloquei o nome assim, que é um processo de avatarização. Mas o nome, tem vários nomes diferentes que a gente vê por aí. O que acontece? Nós estamos integrando várias informações, vou chamar assim, que a gente poderia dizer desde DNA, informações que elas vêm de alma, que estão também enraizadas dentro desse sistema mental emocional, que vai sendo limpo e vai trazendo novas formas, novas informações. Estas informações, elas são de total conexão com a nossa essência de alma. Então a gente poderia dizer assim, tira o que não serve, traz o que serve e é essencial para a gente fazer essa movimentação que vai nos colocando num processo de ascensão, que é também mesmo que a avatarização. Onde muitas pessoas dão até o nome assim, isso forma um novo humano de quinta dimensão. Por quê? Quando a gente pensa no planeta, o planeta está fazendo uma transição planetária. Uma transição planetária de terceira para quinta dimensão, planeta de regeneração. Dentro disso, tudo que tem aqui, não só seres humanos, mas tudo que tem aqui vai entrar numa energia quintessenciada. O que é quintessenciada? De quinta dimensão. Então, nós também estamos fazendo esta adaptação energética. Como o planeta está fazendo essa adaptação, ele não sai de um dia para o outro e está em quinta dimensão. A quinta dimensão já tem aqui, já tem. Só que ele vai fazendo uma adaptação para chegar um momento onde ele se estabiliza nessa faixa vibratória. E tudo que é vivo aqui se estabiliza também. Então a gente poderia dizer assim, nós estamos fazendo uma espécie de um treinamento, uma espécie de um movimento de harmonização para vibrar nessas faixas também. E dentro disso, tudo que você consegue fazer, tudo que você consegue eliminar, que não serve para esta zona frequencial de quinta dimensão, e tudo que você consegue integrar, que te auxilia dentro desse processo, é muito importante. Então, estas ferramentas, não só as que a gente traz, como muitas ferramentas que tem por aí, elas fazem esse processo de auxílio. De auxílio é como se fosse, usando palavras mais simples, um empurrão, uma ajuda para você conseguir fazer tudo isso de forma mais harmônica.
às vezes até dando uma acelerada em vários processos, né, em várias formas, que talvez você demoraria um pouco mais, mas a gente sempre diz a mesma coisa, que não precisa, você consegue fazer isso de forma natural, porém, às vezes pode ser um pouco mais Lento, né? doloroso E e doloroso, lento. exatamente. Uhum. E, e a gente percebe também que quem não está nesse trabalho de movimentação junto com o planeta tem sofrido bastante consequências, né? Aí a gente vê, ó, parece que está separando mesmo o joio do trigo, porque tem pessoas que a gente vê vivendo uma vida muito sofrida, uma vida muito no ó dia, ó noite, ó azar. E já outras pessoas, não que para a gente não seja desafiador o dia a dia, mas já vejo até, a gente até muda já as palavras para dizer é difícil, porque já vai ser mais desafiador, porque a gente vai se alinhando nesse lugar, onde existem, a gente vai percebendo frequências, as coisas fluindo melhor, a gente conseguindo um dia desce, mas no mesmo dia você consegue, a gente tem ferramentas de suporte, né? E conta um pouquinho pra gente, Henrique, do seu sistema que você trouxe, o SRA, que no início foi o Home Help. Eu indiquei Uhum. muito para minhas pacientes. Eu achava muito bacana de ter uma ferramenta onde as próprias pessoas começassem a movimentar a sua própria energia, começassem a perceber a sua própria cura. Eu achava até mais legal do que eu fazer para ela. Isso Sim. eu percebia muito. E elas sempre me relatavam o quanto era bacana elas conseguirem estar ali na casa delas, se conectarem, chamar para uma egrégora, conectarem com o coração delas, fazer para um filho. Então, eu acho que uma das coisas mais bacanas que eu via nesse trabalho é realmente a possibilidade de uma simplicidade, um presente que você trouxe para essas pessoas poderem fazer de uma forma simples, amorosa, concentrada e conectada com o coração. Conta um pouquinho para a gente como surgiu, o que é essa ferramenta e como que ela auxilia e a maneira que as pessoas têm hoje de encontrá-las. Sim. Então, complementando só o que você estava falando, né, tudo Hum, tem a ver com consciência. Então, essa subida, descida, tendo esse ferramental, isso tudo tem a ver com consciência. Quando você tem consciência, tudo vai ficando mais simples, no sentido que você consegue ter uma percepção, às vezes, quando você faz um movimento de descida, e usar o ferramental que você tem, o conhecimento que você tem, para já virar isso para uma subida, né? E, e dentro, vamos dizer assim, da metáfora do joio e do trigo, né, o que acontece? O trigo, quando você colhe, você leva ele para o celeiro. Né? Ele está, vamos dizer, vibrando, quando a gente traz aqui para o contexto, numa energia agradável. O joio, você tem que pegar aquela palha, ela não serve. Então, ela vai lá é para depois descartada. ser colocada, descartada. O que acontece? Muitas sementes, elas ainda estão presas ali no. Você precisa chacoalhar para sair a semente. Então, tem muita semente que vai virar o trigo. Né? Só que Uhum. precisa, às vezes, de um movimento, eu chamo um movimento propulsor para isso acontecer. Então, vamos dizer, as pessoas que ainda estão um pouco desconectadas de buscar o seu autoconhecimento, elas vão ter esses empurrões que a própria vida, o próprio magnetismo traz para ver, né, se, ó, vamos chacoalhar aqui para ver se Uhum. essa semente pode ser levada para o celeiro, né, para ser armazenada, né. Então tem essa metáfora. Mas o que acontecia com a gente, né? Sim, o joio e o trigo eles crescem juntos, Uhum. porém um dá fruto, o outro não, o outro é separado. Mas dentro da espiritualidade, né? A gente pega nesse contexto, todos têm a oportunidade de serem frutos. Então, por isso esses movimentos, por isso se usa essa metáfora. Né? E o ceifador, que dizem, o ceifador é o que faz a colheita. Ele pega Uhum. o que está bom e armazena nesse celeiro. Mas vamos voltar ali para a sua pergunta, então. O que acontecia? Na época, eu estava fazendo muitos atendimentos individuais, tanto com apometria, com o sistema arcturiano, com algumas
algumas coisas, e eu já tinha essa facilidade de ir modificando. Para quem acompanha o trabalho há mais tempo, recorda assim, que a apometria que eu fazia já não tinha mais nada a ver com a apometria que Sim, eu fazia apometria há tradicional. muito tempo atrás, tradicional, e percebia que tinha. E aí começou assim, ter uma percepção de muitas pessoas que elas buscavam ajuda com a gente. Não, às vezes, não em questão de atendimento, mas que queriam uma referência, uma ajuda. E então foram dois fatores principais. Um, que eu não conseguia pegar pessoa por pessoa e dar uma atenção de, por exemplo, abrir um sistema e fazer uma coisa. E outro que também muitas pessoas elas chegavam, eu até uso o ditado assim, que era assim, tipo, resolve o meu problema. Bota a espiritualidade para resolver o meu problema. E a gente já tinha um entendimento, uma consciência que a maior parte desse movimento, ele partia da própria pessoa. Da pessoa. Dela querer, né? Eu até pergunto, às vezes, em umas lives, eu digo assim, o quanto você está disposto a querer essa transformação, a querer essas coisas. E então começou a surgir de uma forma totalmente inesperada, assim. A gente começou os processos de canalização. Primeiro vieram essas geometrias, depois passou um tempo, vieram os nomes das geometrias. Naquele momento eu entendi que era um sistema de transmissão de energia. Então, você imagina, transmissão de energia, eu altamente conectado com essas coisas de engenharia. E eu estava olhando o cobre, olhando um monte de coisa, porque eu pensava que tudo precisava ser conectado ali embaixo, transmitindo energia, quase se você ligasse uma coisa na tomada, né? Era mais ou menos assim que eu entendia no início. Então isso começou a vir, a vir, a vir. Foi um bom tempo canalizando isso. E aí eu comecei a aplicar esse sisteminha, porque isso vinha tudo, tipo, uns rabiscos. Né? Blocos de informação, né? E não vinha assim, tipo, o que você vê hoje da mesa, ela é bonita, assim. Não era assim, eram uns desenhos, umas coisas que eu tinha ali. Depois, lógico que busquei umas pessoas para me auxiliar a colocar isso num padrão ali melhor. Então, comecei a usar com alguns conhecidos, com algumas pessoas, só que eu não tinha ainda um entendimento do que era para fazer com aquilo, o que realmente aquilo que norte aquilo ia ter. E aí, eu comecei a ter um entendimento assim, bom, para explicar tudo isso que eu já entendi aqui, eu vou ter que montar uma apostila, ter um entendimento, ter um conhecimento sobre isso, e mais do que isso, passar isso tudo para as pessoas. E aí, nesse meio tempo que eu estava querendo começar a montar uma coisa nesse sentido, veio essa forma reduzida, que é o Home Help, porque seria mais ou menos nesse sentido. Muitas pessoas, elas não têm grandes conhecimentos ainda, principalmente sobre radiestesia, sobre cristais, sobre energia, sobre... A gente pode dizer nada. É uma pessoa que não tem conhecimento de nada, mas essa ferramenta pode ser utilizada por ela. Foi esse o direcionamento que eles deram para a gente naquele momento. Então, veio assim, primeiro vamos trabalhar esse Home Help. Depois a gente vai para o outro. Até para as pessoas já irem se familiarizando. E aí, a gente, então, lançou ele, não fez curso, não fez nada, apenas fez um vídeo lá explicando, que esse sistema ele se usa desta forma. Então o pessoal começou a usar, já começaram a vir muitos relatos de grandes movimentações acontecendo, curas, uma série de coisas. Tanto que é até engraçado, assim, Patrícia, porque tem muitas pessoas que depois a gente trouxe vamos dizer, a versão completa, e muitas pessoas nem quiseram a completa, porque o próprio Home Help ele já estava andando ajudando, bem, elas tinham... assim, elas se apaixonaram por aquilo e não queriam sair daquilo. Mas depois, então, a gente
conseguiu montar, explicar todo o processo de energia taquiônica, explicar tudo que ele tinha ali, porque isso também abre a consciência. E aí a Claro, gente cada vez mais fez é um degrauzinho, né, que a pessoa vai subindo, que até mesmo isso. E aí a a gente Egrégora está acabou. trabalhando através do Home Help, ela trabalha, eu acredito, no nível SA em outro e depois vem o Codex em outro nível, né? Sim, e aí, até dentro disso, a gente também foi canalizando coisas novas para o Uhum. próprio SRA que a gente aplicava ali. Teve algumas modificações, algumas coisinhas que vêm em aprimoramento. Então, dessa forma, depois a gente fez lá aulas, né, ao vivo. Se eu não me engano, nessa primeira turma, que foram 3 dias, então eram 3 turmas, a Eu gente estava nessa. acabou, a gente acabou passando essas aulas naquele momento, se eu não me Uhum. engano, foram para em torno de 5 a 6 mil pessoas. Foi isso mesmo. E todo ele gratuito. Eu sempre disse, ó, o sistema ele é todo gratuito. A minha tarefa aqui era trazer ele e passar para as pessoas. Isso que eu entendi desde o início. A gente até Uhum. deixava lá, assim, se alguém quer fazer alguma doação, a gente usa aqui dentro dos tratamentos do Pedro, mas o sistema é gratuito. E tá, aí eu entendi que estava completo o trabalho ali com o SRA. E aí, depois, quando eu estava lá em Tubarão, em Santa Catarina, num desses tratamentos do Pedro, inclusive, eu lembro que eu estava na cama, assim, com ele até, fazendo ele dormir, ele já tinha dormido, e eu visualizei, veio a projeção toda de como que funcionava essa questão do DNA, como que era isso. E aí eu lembro que eu levantei para pegar um papel e uma caneta, porque eu queria colocar isso Anotar. lá. Só que já veio a informação, não precisa, porque você já entendeu, ela não vai mais sair da sua cabeça. E realmente não foi. Então, naquele momento eu entendi como que funcionava a ligação das fitas, todas essas coisas. Só que depois começaram a vir algumas informações, só que eu não sabia que isso era para um sistema naquele Uhum. momento. Então começaram a vir e daí foi montado, ó, agora isso aqui vem para você, para ser um sistema que auxilia também nessa codificação toda, de buscar essas informações que a gente chama de códex. E a pessoa ir se atualizando, ir tendo esse auxílio, que a gente sempre diz, isso é importante, de estar fazendo esse processo de avatarização. Então, os sistemas hoje, eles se comunicam. Para quem Uhum. já fez o Quadrix, entende que você não usa um isolado do outro, que eles estão, porque um ajusta a frequência, um ajusta um monte de coisa, depois Uhum. você vai buscar, depois você volta para um, vai para o outro. É E muito aí tem bacana. a ferramenta. É. E hoje eu estava conversando com algumas pessoas e informação vai, informação vem, vê que nada é o acaso, né? Que a gente está estudando aqui, então, estudando, eu digo porque é uma informação muito recente, aonde nós vamos refazer os cursos todos. Hum. A gente vai fazer provavelmente um fim de semana com aula ao vivo, onde a gente vai pegar o Home Help, o SRA. SRA e o Codex. Hum. Vamos refazer estas aulas, porque Uma tem espécie de chegado. atualização? É, não sei ainda se vai, porque peguei a informação, não sei se Ah, vai tá. modificar alguma coisa, mas acredito Tá. que sim modificar poucas coisas, não nas mesas, Uhum. talvez mais nas explicações, Tá. até porque muitas dúvidas também, o pessoal tem muitas dúvidas. E quando vão surgindo estas dúvidas, a gente também vai buscando os entendimentos referentes Uhum. a isso. Porque eu sempre digo, a gente não tem tudo ali pronto. Pronto. Às vezes as pessoas Uhum. trazem uma dúvida que essa dúvida eu também tenho. Então a gente vai lá tentar buscar o que é realmente aquilo. Uhum. E dentro disso, então, provavelmente, não sei data, não sei como eu entendo que Tá. é um fim de semana. A gente vai fazer novamente, Uhum. vamos dizer, uma turma para pegar os 3 sistemas e fazer vamos dizer, um fim de semana de Uhum. SRA, Que legal. É bacana gratuito, tudo porque novamente. como a gente usa bastante esse sistema, eu uso bastante ele, tem hora realmente que eu percebo que dá umas osciladas. E aí você percebe, opa, mas o que que tá acontecendo aqui? Que...
E às vezes já aconteceu, né, para você ter uma ideia de estar ali no Codex, no SRA, de repente pego o Home Help, com o Home Help eu consigo subir lá no Codex. Falo, como assim? Não passei nem pelo SRA. Então tem às vezes umas frequências, uns ajustes que acontecem nas três mesas Sim, mesmo. É bem bacana mesmo. E é diferente as energias de cada um deles. sim. Ela E, é bem perceptível e é interessante e tem que usar para compreender isso. Não tem jeito da gente falar algumas emoções, sensações da mesa, é usando. É usando exatamente. ela diariamente, percebendo. Quanto mais você usar, mais você vai percebendo isso. Como Eu está dei, atuando em você. eu dei até risada aqui, É, porque uma coisa que acontece muito, assim, com a gente, né? E não é questão, assim, da gente, como é que eu posso dizer, assim, ser mal educado, qualquer coisa nesse sentido. hum, Mas muitas pessoas usam ali as nossas formas de contato buscando algum auxílio. hum, Aí a gente faz o que está dentro ali, né? A gente não faz hoje, é por conta de tudo isso, não tem feito mais atendimentos individuais. hum. Mas às vezes as pessoas mandam, estão passando por um problema, por alguma situação e alguma coisa nesse sentido. E aí a gente faz o que está ali à disposição e diz, ó, usa o SRA, entende? Usa lá que isso vai te auxiliar, aí tá. Aí passa um tempo, aí as pessoas voltam, elas dizem, eu continuo ruim. Aí a primeira pergunta que a gente faz, você fez o Você SRA? fez? Não. Então vai lá e faz o SRA. Porque a mesma equipe praticamente que a gente tem acesso aqui para estar te auxiliando, é a equipe que está lá. Só que o Uhum, legal disso é porque você pode fazer. uhum, E mais do que tudo, isso serve para a gente se tornar responsável também, ou em algum nível, em algum grau, pelos nossos processos. Então, sem dúvida. o entendimento que eu tive do SRA foi esse. Assim, se você perguntar, o maior é isso. É para que as pessoas, elas, peguem a responsabilidade e tenham a oportunidade, junto com a disposição de estarem fazendo a sua movimentação. E Sim. mais do que isso, para complementar o que você falou, buscando todos esses entendimentos, tudo a respeito do SRA, o mais legal que eu acho de tudo é porque, assim, ele traz protocolos. Uhum, Um exemplo, assim, alguém tem uma doença, sofreu alguma coisa, vai para um pronto-socorro, para algum lugar, existe um protocolo. Para cada coisa tem um protocolo. O uhum. SRA tem um protocolo. Só que ali sempre foi muito aberto de dizer assim, experimente e vá colocando o seu A sua conhecimento, percepção, né? a Aham. sua percepção, a sua energia. E lógico que dentro disso muitas pessoas vão modificando essas formas. E você vê que isso é exatamente o que eu fazia lá atrás, onde eu pegava o, alguma ferramenta, tinha a conexão com aquele conhecimento e depois eu modificava ela inteira. Uhum, Só que, vamos dizer, para mim isso acontecia de uma forma mais natural. uhum, E até conversando com algumas pessoas, né, assim, porque tudo a gente vai conversando, uhum. entendendo, buscando conhecimento. Algumas pessoas elas diziam assim, Henrique, eu estudo esses assuntos há muito tempo, né? E parece que você tem uma facilidade de organizar isso tudo ali numa mesa. Eu disse, não, mas eu não tenho essa facilidade. Quem tem são eles aqui. Talvez eu possa ter a facilidade de conectar Uhum. isso tudo ali. E muitas pessoas, então, que têm experiências, e isso é para a gente um feedback muito bom, né, que elas têm essa experiência, já trabalham anos nisso, que elas conseguem perceber essa organização dentro de várias coisas que elas já têm entendimento, mas que o objetivo é buscar, vamos dizer, os principais auxílios que a Uhum, gente precisaria nesse momento. Eu já canalizei outras ferramentas também, que daí uhum, tem várias ferramentas
que a gente dá curso, né, que são cursos que daí a gente acaba fazendo a troca, até para a gente ter algum retorno. Mas o SRA, ele, as 3 ferramentas dele são nessa forma, nesse formato, tudo gratuito. Você consegue, vamos dizer assim, estar bem amparado da forma que for, junto das egrégoras do Comando Astra, que vem de Arcanjo Miguel, para fazer as principais movimentações que a gente tem nesse momento. Pode ser que daqui a pouco, em outro momento, a gente já precise de outras coisas, mas para esse momento ele está super, super adequado. E essas outras ferramentas que você tem hoje, você pode falar um pouquinho delas? Posso. Aí tem ferramentas que a gente até dá curso, mas que não são canalizações nossas, que é o sistema arcturiano e também a tameana, que é a dos pleiadianos. Dentro de toda essa atualização que eu estava comentando da apometria, a gente também canalizou e organizou um outro sistema, que foi agora recente, a gente até deu um curso sobre ele, que é o STC, que é o Shanti Tecnologia Cósmica. A gente diz que é, assim, no nosso entendimento, né, mas não querendo gerar nada em lugar nenhum, assim, para a gente, ele é como se fosse uma atualização, um avanço da apometria que a gente fazia. Não dizendo que nenhum tipo de apometria, nem a nossa, que a gente ensinava também, não é mais válida, mas é como se faz uma adequação já dentro do que a gente tem hoje. Sim. Do que a gente conecta hoje. Mesmo porque eu fiz apometria e foi em 2005. As coisas mudaram muito de lá para cá. Então hoje a gente é como se antes a gente tivesse um campo de visão e agora esse campo vai se ampliando. Sim. Então é possível dentro dessa ferramenta a gente realmente trazer essas atualizações, o que eu acho super válido, porque ela é realmente uma técnica maravilhosa, uma ferramenta realmente de muito auxílio. Ela é profunda. Ela é profunda, exatamente. E de muito impacto, né? O indivíduo ele percebe aquela mudança imediata. É bem bacana mesmo. Se a gente fosse, cara, vamos dizer assim, fazer um comparativo, vamos dizer assim, alguém perguntar assim, Henrique, qual é a técnica que você teve mais contato até hoje, né, que você percebeu que ela é mais profunda e até para quem aplica, assim, precisa ter mais conhecimento, mais ancoramento, sabe? Mas você consegue, mas era a questão sempre da apometria. Sem Tanto dúvida. que tinha muita gente que não gostava até de aplicar a apometria, porque dizia, muito envolvimento energético, é muita profundidade, é muita coisa. Embora qualquer pessoa que quisesse poderia fazer. Eu comecei assim, fazendo um curso de bastante, acho que foi um ano mais ou menos de aprendizado, encontros, práticas, para depois poder aplicar. E porque a gente estava num momento de estudo nessa época em Goiânia, mas era muito forte energeticamente. E o campo de visão abria muito profundo, inacreditável de olhar e falar, nossa, mas está realmente acontecendo? Como é que isso poderia ser tão rápido? E claro que naquele momento a gente fazia de dois pares. Então você tem o outro que ancorava ali, só o canal que ficava vendo, então assim, eu fui aprendendo, sem compreender o que estava acontecendo, mas sabia que estava acontecendo algo energético e algo realmente de abertura de visão, de campo muito profundo. E as respostas que a gente tinha. Realmente, hoje, você falou aí de estar sempre modificando as coisas que você aprendia. Eu também fiz muito isso. E hoje, quando eu vou trabalhar, eu percebo que eu trago a apometria, o desdobramento, os comandos, o teta, as mesas, tudo cabe dentro de um lugar. Elas vão se acomodando nesse meu trabalho. Você vai percebendo o que é melhor, qual que é a melhor equipe, a melhor egrégora. E eu vou percebendo também que todo esse movimento que a gente vai falando de autoconhecimento, de limpeza de emoções, de crença, isso vai trazendo algo muito, muito profundo para o indivíduo, que eu gostaria que você trouxesse um pouquinho da sua visão sobre o poder interno.
Porque acho que tudo Sim. isso vai se resumindo no poder, nesse resgate desse poder. Você pode falar um pouquinho Então, para a gente? claro, o que eu comentava, às vezes eu não olho para a tela que eu estou pegando aqui também Ah, a informação. Eu lembro que quando a gente dava os cursos, e isso sempre tinha um direcionamento que vinha das egrégoras aqui, que era a gente entender o que nós estávamos fazendo. E qual é o principal objetivo de qualquer técnica, de qualquer atendimento, que qualquer terapeuta, que qualquer pessoa faça? Isso, para mim, assim, é o mais importante e veio para a consciência para a gente entender, que é aquela pessoa ter bem-estar, ter uhum, melhoramentos. Independente do que está sendo feito, se você vai levar um monte de informações para aquela pessoa, ou vai levar poucas, vai ser leve, tudo uhum. isso, no fim, o que importa é essa pessoa ter um melhoramento na sua vida, É ela sair o consegue melhor, ter mais é. bem-estar. Então, isso eu considero assim que até na montagem dos sistemas, nas formas, tudo, tem esse toque. Esse toque para que realmente tenha harmonia. E quando são feitas, quando tudo isso é feito, quando isso tudo está sincronizado e as pessoas conseguem perceber algumas melhoras ou várias melhoras, né? Dentro disso ela está abrindo a consciência, ela está abrindo o poder interior, ela está abrindo para toda essa conexão de entender o ser dela, de entender a conexão com a essência. E aí isso vai andando, vai tendo, ela vai tendo um entendimento cada vez melhor do que ela é. E por isso que a gente até quando pensa no SRA, né, você imagina, a pessoa, ela tem a oportunidade dela mesma estar aplicando uma coisa nela, seja Uhum, por curiosidade, seja pelo meio que for, onde ela tem isso. E ela consegue perceber, sabe? Dando um exemplo, assim, para a gente trazer uma pessoa que ela estava tendo muitos pensamentos, né, ruins, estava numa onda, daqui a pouco ela mesma faz ali, aplica e diz, mas olha que eu melhorei, olha como eu estou me sentindo bem, olha como que isso andou para mim. Daqui a pouco ela faz mais uma vez e consegue novamente ter essa percepção. Não, mas daí ela vai entender, não, mas tem uhum, mesmo, e eu tenho esse poder. Quantas pessoas não aplicam, pessoas que, vamos dizer, às vezes nunca tiveram contato com nada disso, e sentem o calor nas suas mãos. Porque lá a gente até explica, tá vendo o cristalzinho ali? Ele é transparente. Você começa a colocar, ele não começa a craquelar, o que está uhum, acontecendo? Está movimentando energia. Então, tudo isso vai abrindo a consciência, tudo isso vai trazendo uma forma de identidade. uhum, E dentro disso, depois que você, aquela coisa que a gente sempre diz, depois que você viu, não tem como desver. uhum. E aí as Sim. pessoas elas acabam buscando cada vez mais os seus processos que a gente entende assim. O que é isso? É o melhoramento, é viver melhor aqui. Nós estamos aqui para experienciar, não tem outra coisa. Qual é a Uhum, missão? A missão é você vir aqui experienciar. Você viver, cada um vai ter uma configuração, lógico, cada um uhum, vai ter alguns contratos de alma, lógico. Só que, no fim das contas, por que a gente encarna? Por que a gente vem? É experienciar. E se essa experiência ela pode ser de grande utilidade, mas você tendo consciência e passando por tudo isso de forma mais confortável, esse é o objetivo. É por isso que eles estão aqui nos auxiliando também. Então, essa é a forma, Patrícia, que eu entendo, uhum, assim, e que foi super importante para mim no início. De entender, sim. assim, não interessa que seres estão aqui, não interessa o que Menos você está apegado fazendo, em nomes, em seres, mas sim nesse coração, mas nisso que está sim naquela acontecendo, né? pessoa. O Sim. foco é na pessoa. E isso até veio muito nesse entendimento de modificar algumas técnicas. Ah, Porque uma vez eu fiz um questionamento para a Kátia, inclusive.
ela aplicava uma forma lá de apometria, e um dia ela me passou o material dela, e aí eu lembro que eu fiz o seguinte questionamento para ela. Ela conta até essa história assim. Eu disse, Kátia, eu já folhei aqui 14 páginas desse seu negócio aqui. Até agora, parece que vocês estão invocando a galáxia inteira para vir aqui. E aonde que entra a pessoa? Eu disse para ela. Porque fazendo tudo isso que está aqui, todos esses comandos, todos esses decretos, tudo, chamando todos esses seres que estão aqui, acredito que já foram uns 20 minutos. E até agora eu não percebi aonde entra a pessoa, que é o objetivo principal. Isso deu uma abertura nela, assim, de quando você falou, caraca, é verdade. Uhum. No fim, a gente precisa levar esse bem-estar para a pessoa. A espiritualidade, quando você se propõe, isso é o entendimento que eu tenho, quando você se propõe para alguma coisa, principalmente quando você coloca a intenção, é instantâneo. Se você der um comando de 1 minuto, está feito. Se você der um de 5, está feito. Se você der um de 20, está feito. Agora, esse tato com a pessoa, então, imagina, para terapeutas, né, deve ter vários terapeutas assistindo, até ia perguntar aqui quem é terapeuta. Uma outra coisa que veio para minha consciência, que eu acho que é, assim, outra parte super importante, se não a mais até, é como que você vai dar esse retorno para essa pessoa. Porque a gente via muito isso também acontecendo. Pessoas iam buscar alguma forma de fazer um atendimento, de fazer alguma coisa, e muitas vezes saíam pior. Elas diziam assim, nossa, encontraram em mim tanta coisa aqui que eu só posso entender que eu sou uma pessoa horrível. Ou saiu com medo, né? Porque não sabe, não conseguiu Exato. compreender exatamente o que era aquilo, todas aquelas palavras. Eu cuido muito para falar disso. Exato. Então, assim, é como se a gente foi orientado dentro de tudo isso, Patrícia, a ter todo esse entendimento de questões que são realmente sérias, né, mas trazendo a leveza que eles próprios colocam dentro desses assuntos. Eles, quando eu digo, a própria espiritualidade traz tudo de uma forma muito simples. Eles dizem, é simples. E a gente, às vezes, coloca, né, o mental, imagina que você é parte da cura. Você, vamos dizer assim, a sua disposição, o seu querer, a sua abertura que você faz. E muitas vezes trazendo muitas coisas que até então eram pesadas, assim, para o mental entender, aquilo mais atrapalha do que ajuda. Com certeza. Então, mas vai confundir ela, vai trazer mais expectativas ou mais crenças. Isso. É muito importante ter esse conhecimento. Isso que você está falando é fundamental mesmo, para ter esse cuidado, para ajudar, né? Que a gente está aqui para ser um canal, né? Isso. Então, assim, dentro desses avanços todos que a gente vê, é como se hoje esse ferramental todo que a espiritualidade pode estar nos auxiliando, ele tem uma sofisticação junto com uma simplicidade e uma efetividade maior também em relação a... Porque tudo evolui, então essa conexão, essa forma também acaba sendo aprimorada. Mas, no fim das contas, e para mim isso é a chave assim, de tudo, é isso, é a pessoa. Como que essa pessoa vai ficar com isso, é isso. Então, não teria outro propósito, né, se não fosse dessa forma. E é isso que a gente busca sempre nessas conexões, trazer nessas canalizações todas. A Samira está perguntando aqui, Henrique, será que com o flash solar vai mudar alguma coisa? Tipo, potencializar quem está engatinhando no assunto? Então, nós temos flashes solares o tempo todo, né, acontecendo. A gente acompanhar, está tendo dia sim, dia 2 não,
Uhum. Dois sim, um não, tá tendo flash. Agora, esse grande flash que todo mundo fala, a gente até explicou uma vez numa live, para nós, nas conexões que a gente faz, isso seria uma linha de tempo última. A gente entende linhas de tempo. O que é linhas de tempo? Ela está disponível, então o flash, esse grande flash solar ele está disponível, ele pode se materializar aqui no planeta. Porém, a gente entende que tem outras linhas de tempo que estão na frente dessa. E que, dependendo do resultado que essas tenham, essa sai vamos dizer, de órbita. Ela não vem para materializar. O grande problema da gente ter um grande flash solar desses, quando a gente pensa na questão de energia, é que muitas pessoas não aguentariam essa energia hoje. Imagina você ter um grande pulso, né, que coloca, vamos dizer, de uma forma instantânea, né, numa vibração de quinta dimensão fixa. É só a gente analisar quem tem vibração para aguentar isso hoje. A gente já Então, percebe algumas pessoas já passando mal. Alguém já falou ali que é, tem dias que já está passando mal, né? Até teve uma pergunta da Patrícia Nemir hoje, ela perguntando como ela poderia se sentir melhor nesses tempos, com o mental dela, com o físico dela, nesse tempo de flashes solares, como ela poderia estar realmente fazendo essa movimentação. então, às vezes a gente tem uma percepção, um entendimento que tudo precisa ter um contexto espiritual. Na verdade, nós todos somos seres espirituais. Não existe a espiritualidade em nós. Nós somos a espiritualidade também. Mas o que acontece? A gente deve buscar movimentos que nos tragam estados de alegria, paz, essas coisas. E eu até dei um exemplo. Tá? É uma coisa pequena, mas que para mim funcionou muito. E talvez para muitas pessoas funcionem, se não essas, similares. Porque cada um vai ter a sua essência. Então, cada um tem gostos e preferências diferentes. Mas eu comentei não faz muito que eu estava tendo um dia não muito agradável com uma série de pensamentos não agradáveis. E faziam alguns dias que eu tinha começado a praticar yoga e também a fazer academia. E eu fui fazer uma prática de yoga. Alguns falam yoga, outros yoga, né? Eu falo yoga. E eu lembro que eu fui iniciar a prática com esses pensamentos todos acelerados, todos dentro de estar me sentindo mal. Quando eu terminei, não tinha mais, não estava mais naquilo. Estou dando um exemplo assim, de uma coisa simples. Às vezes você ir para a natureza, dar um passeio, fazer coisas, resumindo, dentro desse ferramental de tudo que você estudou, de tudo que você entendeu, por isso que a gente diz autoconhecimento, ele precisa ter a prática. A prática. Então, você tem um ferramental que você sabe, pô, vou acender um incenso, vou colocar um aroma, vou fazer uma coisa. Encontrar âncoras, né? Que te deem Se prazer. se isso te traz paz, alegria, estados, momentos de presença, onde você se sente bem, é isso que a gente estava querendo dizer, Patrícia. Quando eu digo a gente, é eu e as egrégoras que estão aqui, que é tudo muito simples. Só que a nossa mente, ela entende outras coisas. Como se você precisa fazer uma desobsessão, fazer um movimento de vários decretos, de várias coisas, para você chegar nesse estado de você se sentir bem. E, na verdade, é na simplicidade da experiência. Da A experiência. presença também. Conseguir. Isso, do estar aqui presente. Porque Que quando a é, gente vai vamos fazer lá. o yoga, você vai conectar além da sua respiração, do seu corpo, esvazia a mente, você vai estar ali presente, né? Com, Sim, com a porque atividade. Porque é muito simples. Quando você entende o contexto espiritual e você pergunta o que eu estou fazendo aqui, por que eu vim para cá, por que eu estou vivo encarnado aqui. Eu até digo, quando a gente encarnou, para essa encarnação que a gente está, o candidato vaga era 4-1. Então, assim, a gente venceu essa disputa para vir aqui. Então, não é assim, empurraram a gente para lá, a gente quis vir.
Então, primeiro que é uma oportunidade estar hoje encarnado, principalmente nesse momento tempo, de né? transição planetária, Uhum. nesse tempo. Dentro disso também, a gente vai pegar assim, tá? Mas o que que é? Quando a gente está aqui encarnado, o que que é o principal objetivo? O viver, o experienciar. Experimentar. Então, muito mais do que a mente, entender muitas coisas, é a experiência, é o dia a dia. Quando a gente pega, eu fiz uma outra pergunta uma vez aqui, que eu queria entender assim, por que todos nós temos tantos problemas, sofrimentos, e a resposta foi resistência. Aí vamos lá, vamos tentar entender o que que é essa resistência. Então, imagina todo o tempo que eu fui entender resistência do que eu fiz esse problema, eu não estou resistindo a nada. Aí, aí vem toda uma explicação. Aí, tente imaginar todos os seus corpos sutis. Aí você pega os três lá, que são a maior problemática, vem dali. É emocional, mental inferior, mental superior. É ali que vem a resistência. Porque o ego, a mente, ele faz outro caminho, outro entendimento, né, para tudo isso, onde às vezes o movimento seria simples, como que é o que a espiritualidade explica, tudo é muito simples. Cocriação é simples, mas entrou mental, entrou toda essa coisa, tem resistência. Então eles explicavam, resistência em deixar que as coisas sejam conduzidas de forma mais natural. O ser humano, ele tem, o ser humano, todos nós temos um instinto, num conjunto das experiências todas que nós vivemos já aqui, de buscar a segurança, de nos sentirmos seguros. Então, às vezes, tem um movimento que ele é, vamos dizer assim, fluido. Você faz assim, ele vem assim. Só que ele é diferente do que você conhece. E aí você não tem segurança. E como a gente quer controlar tudo isso, você faz uma série de movimentações que vão trazer, às vezes, sofrimentos, que não está alinhado com o magnetismo. Aquilo vai te deixar seguro, mas você deixa de fazer o fluxo natural, né? E até vou fazer essa pergunta para quem está assistindo. Quantas vezes, né, apareceram situações, apareceram oportunidades para a gente na vida que a gente, naquele momento, não pegou, não fez o movimento da oportunidade. Só que depois foi acontecendo tantas outras coisas que te jogou de volta lá. Porque é como se o magnetismo está dizendo, não, é ali que é para você ir. Que muitas vezes a gente chama de ciclos. Fica se repetindo. Não é esse, é para lá que o magnetismo está puxando você. Só que toda essa resistência você quer ficar aqui, que é seguro, é confortável. Lá é novo, lá é desconhecido, mas lá que você precisa ir. Então, tudo isso é um grande conjunto. E o apego também, né? Que é outra também, que acaba que nos tira muitas vezes do fluxo, né? Sim, porque a gente busca... De ciclos, né? Da vida, de início, meio e fim. Querer segurar aquilo. Esse novo momento, eu quero voltar ao passado, ao que era. Não existe o que era mais. Existe o que agora. Uma vez eu até falei para uma pessoa, falou assim para mim, se eu pudesse voltar lá atrás, eu faria tudo diferente. Você me dizia, não, se você voltar lá atrás, você ia fazer tudo igual. Porque era a consciência que você tinha para aquele momento. Imagina, hoje eu tenho 37 anos. Se eu tivesse os entendimentos que eu tenho hoje, lá quando eu era jovem, eu diria, bom, lá eu ia voar. Mas não era. Lá, então, eu ia fazer tudo igual. Tudo igual, porque eu fiz um monte de coisa que hoje eu penso em como que eu fazia aquelas coisas. Mas era o entendimento que a gente tinha para aquele momento. E talvez, né, depois, mais para frente, vou ter mais consciência e vou pensar, nossa, eu fazia esses movimentos quando eu tinha 37. Olha o que eu fazia lá. Então é um crescimento constante. Eu tenho uma pergunta aqui que eu não consegui compreender muito. A evolução está onde está o medo? Você consegue compreender essa? A evolução está então, onde assim, está o medo? Depende do contexto do medo. Porque existe, vamos dizer assim, é bom a gente ter medo também. Porque é como se ele é um instinto de sobrevivência. Se a gente não tivesse o medo, talvez a gente saía fazendo tudo e talvez a gente nem estava aqui. Preservar da nossa espécie, exatamente. Isso.
você vira inconsequente. Então, assim, existe o lado bom do medo, mas existe o medo do novo, existe o medo de avançar para o desconhecido, de avançar para coisas que estão ligadas a crenças, que estão ligadas a memórias, a coisas que a gente tem uma referência de entendimento. Talvez Então, uma assim, boa pergunta que ela possa fazer é: esse medo me limita ou esse medo me expande? isso, porque imagina assim, dá o exemplo aqui de casa. Eu sou muito acelerado e decidido. A Fernanda já é bem mais assim de analisar, de fazer tanto que eu acho que eu até assusto ela porque eu tomo decisões muito rápidas. A gente meio que se puxa. Ela dá uma Uhum, segurada em mim e eu às vezes dou uma acelerada nela nesse sentido. Então assim, eu acredito que isso forma um equilíbrio, uhum, mas é aprendizado, porque eu também sei que muitas vezes eu posso estar fazendo muitos movimentos de forma inconsequente, por não ter medo, que seria esse medo, né, da parte boa dele. Agora, tem uhum. muitos medos que nos limitam. Dando até esse exemplo. Lá atrás, se eu tivesse medo, e talvez em outras oportunidades eu tive, não ia ter o SRA, não ia ter, porque eu ia ficar lá naquilo que eu entendia como confortável, talvez. Uhum. Só que muitas vezes eu fiz esse movimento. E é como se tudo foi dando errado para cair naquele movimento magnético que vem no direcionamento do que a gente, vamos dizer assim, escolheu muitas vezes Uhum. experienciar aqui. E é isso, né? São escolhas que nós fizemos e muitas vezes nós, por esse medo, deixamos de realizar coisas que nós nos propusemos a fazer e deixamos, às vezes, a nossa evolução pelo medo. O medo me Sim, direcionou para a espiritualidade, mesmo com medo eu fui. Mas o medo que sinto hoje é com as sensações de ansiedade, tendo tido crises que não tinha mais. Nesse caso aqui, ela realmente precisa olhar para esse medo, trabalhar essa ansiedade, que já não é um medo positivo, é um medo que limita. é porque se você pegar um, vamos dizer, um conceito raso, raso que eu digo assim, rápido, sobre ansiedade. Ansiedade é você está projetando o No futuro. futuro. A preocupação dos pensamentos, das coisas, elas estão no futuro, no que vai acontecer. Então, assim, é um medo, talvez, do que possa acontecer, do que talvez se desenrole, de quais essas linhas de tempo que vão vir. Até tem muito assunto que trata isso Uhum. e muitas pessoas ficam com medo porque estão lá aguardando coisas acontecer. As pessoas que mais fazem transformações e crescimento são as pessoas que conseguem, tá? Eu estou dizendo conseguem, porque a gente não fica o tempo inteiro ali, trazer esses momentos de presença, de no agora. Assim como a depressão, ela tem a ver com reviver coisas que já Uhum. aconteceram, esse conceito raso. Então, por isso que a gente está sempre buscando equilíbrio dentro disso. Trabalhar mesmo esse Agora, emocional, né? Essas dores, essas é, crenças, né? exato. Então, assim, a gente fazer uma pergunta, né? Independente do que vier a acontecer, o que você pode fazer hoje, que é viver. Então, assim, tem muito disso, sabe? Que a gente aborda muito essa questão de que tudo que você conecta, tudo que você estuda, tudo que você consegue de autoconhecimento, como que você consegue trazer isso para sua vida agora? Porque é isso que importa. Você consegue dizer assim, antes eu me estressava com determinadas coisas, hoje eu já tenho mais consciência e consigo ficar bem mais harmônico. Pronto. É um Legal, já. ótimo Uhum. avanço. Agora, você dizer, não, porque lá no futuro, dando esse exemplo, tá? Lá no futuro vai ter um flash solar. E a pessoa fica condicionando a vida lá no flash solar, sabe? Não anda aqui. Quando, na verdade, a gente precisa subir o nosso consciente, nossa energia, frequência. Uhum. Então, por isso, é a experienciação com pegar esse autoconhecimento, se conhecer. Autoconhecimento é se conhecer, conhecer o que me faz bem, quais são Uhum. minhas qualidades, o que minha essência traz.
quais Uhum. as habilidades que eu tenho. E você vai potencializando tudo isso para estas experienciações do agora, né? Do agora. Então, Uhum. assim, muita gente, né? E às vezes até com nós mesmos, nós nos colocamos nessas ansiedades Sim. de projetar lá o que vai vir, o que vai acontecer. Né? Ah, será que vão vir as Mad Bets? Será que vão vir? Uhum. Mas, tudo bem, quem é responsável por isso? Não sou eu não tenho uma responsabilidade, pelo menos consciente, de uma Mad Bet. Então, assim, Uhum. deixe isso lá. Vamos viver o que a gente pode fazer agora. Sim. Claro que isso também exige toda uma movimentação nossa para entender essas coisas. Sim. Mas trazendo um entendimento, às vezes a gente tem medo do que possa vir. Então, o ideal é nós usarmos as ferramentas para voltar para o presente. Uhum. Eu sempre digo que a gente tem que trabalhar as nossas raízes, o nosso tronco e a nossa copa. Como somos como árvores. Devemos estar enraizados aqui e agora para que essa chuva possa nos balançar, mas que a gente possa ficar firme, mas que a gente viva mesmo agora. E o que seria essa copa? Essa realmente essa conexão com algo maior. Esse algo maior é realmente com o nosso espírito, com a nossa essência. O que viemos fazer aqui? O que estamos fazendo aqui? Sim. Experimentando tudo isso. Então, se a gente tem essa compreensão maior, a gente não fica tão com medo do que pode ser, porque o que tiver que ser, a gente sabe que é um ciclo. Então, acabou meu ciclo aqui, eu vou seguir. Eu sei que eu estou em paz, eu estou conectado, eu estou presente. Então, esses medos, esses anseios, eles realmente eles vão se Mas dissolvendo é, no agora. mas é assim, ó, vou dar um exemplo, eu até dei uma risada aqui, vou dar um exemplo. Hum, Tá? Isso é normal, tá? A gente tem que ser gentil com nós mesmos, não ficarmos nos julgando, assim, porque nós estamos em aprendizado, é isso. sim. Mas, por exemplo, tinham várias pessoas fazendo lives, né, trazendo essas informações do que poderia estar vindo. E, Catastróficas. independente do que era, mas do que estava vindo. Tá. Ah, tá. E a Sim. gente estava lá fazendo uma live que era sobre espiritualidade, dizendo assim, pessoal, uh, comecei a fazer academia. Então, por que isso tem a ver, né? Aí dizendo, não, é um movimento simples. Para muitas pessoas pode ser até idiota esse movimento, mas para mim ele é grande. Ele é grande porque ele Uhum. está fazendo transformação em mim naquele momento que me impulsiona, com pequenos movimentos, a abrir para grandes movimentos. É Sem isso dúvida. que a gente precisa Uhum. entender. Que você está sempre na sua mão. O movimento propulsor está com você. Então, assim, às vezes a gente quer fazer coisas muito grandes ou entender muitas coisas grandes que podem estar vindo como uma linha de tempo, mas e aquela coisinha que movimenta, que impulsiona, que você dá um pequeno passo e você conecta com grandes passos. Entende? Isso também é espiritualidade. Uhum. Só que isso, vamos dizer, quantas pessoas têm interesse nessas coisinhas pequenas? É pouco, mas ali a gente poderia dizer, você está se abrindo para o seu próprio autoconhecimento e fazendo o movimento. Então, assim, quando a gente Experimentando também analisa, desafios, né, dentro de experimentando, você, das suas emoções também, o quanto você vai conseguir essas novas exato, sinapses, juntamente com só essas que, sensações diferentes de só, uma música ou de um esporte, né? só que olha só, no momento que a gente vem fazer vídeos, que a gente está nessa área, vamos dizer, Hum, YouTube, Instagram, querendo ou não, as pessoas assistem a gente. E querendo ou não, elas podem ser inspiradas pela gente. Existe responsabilidade, essa palavra que eu colocaria. E a quantidade de mensagens que a gente recebeu de pessoas dizendo, nossa, eu vi lá você, porque eu postei fotos disso, né? Vi você ah, que fazendo e legal. eu resolvi começar também. Ou seja, parabéns, é esses os movimentos que a gente Uhum. precisa estar fazendo. Só que às vezes a mente ou outras coisas, elas muitas vezes querem outras informações. Porque precisa ter a aplicabilidade Uhum. disso. E aí entra o que a gente estava falando, né? O que é a questão de quanto você está disposto, quanto você quer realmente mudar, ou quanto você quer ter só de informação. E aí entra até, Patrícia, uma coisa que esses dias eu comentei numa live,
para quem conhece os degraus de Maslow, mas dentro do contexto que o próprio professor Hélio Couto traz, que Sim. ele coloca lá, vai pegando os degraus, nós chega lá, interessante aqui, quarto e quinto degrau. O quarto degrau é autoconhecimento e o quinto degrau é espiritualidade. E é nítido, assim, não é eu que estou falando, eu que estou percebendo. E até eu me coloco nisso também. Uhum. E a gente tem problemáticas entre o quarto e o quinto. Porque às vezes a gente só quer o autoconhecimento. Quando o vivenciar, que chamam de soltar, né, é você ir para o quinto. Você solta o autoconhecimento, deixa ele fluir naturalmente, e você vai para o quinto, que é espiritualidade, vivenciar isso, viver. E aí você realmente está fazendo movimentos de avanço. Então, muitas Olha vezes que legal a gente se isso, perde né? Uhum. nesse quarto degrau Fundamental, aí. né? Desse quarto e desse quinto. A gente se perde ali porque a gente tem essa sede de conhecimento, que não é errado. Sim. Não é errado, porque estamos ali experienciando também. Uhum. Só que, Mas de saber que fato, existe essa chavinha, né? é. Desse soltar, Só desse que viver. é bem mais complexo, lógico, a gente está falando aqui bem rapidinho, mas Uhum. dentro disso, né, a gente consegue ter uma abertura assim, para reflexão de que a chave mesmo é quando a gente entende que esse autoconhecimento a gente vai usar, né, gente? Aí a gente diria que estamos conseguindo, porque quando você analisa o quociente de energia, né, para subir, você precisa experienciar, viver. No fim, se você perguntar hoje assim, né, Patrícia, o que nós somos? Eu estou aqui, Henrique, você, Patrícia, tem várias pessoas aqui assistindo. Olha, o que nós somos hoje, aqui? Ah, somos seres humanos. Tá, mas o que? Conjunto das experiências que nós já vivemos. Ah, mas qual é o nível de consciência de cada um? Dentro do que vivenciou nessas experiências e conseguiu, né, amadurecer, ir, trazer a vibração para essas fases. Uhum. Quando você pergunta que alguém tem medo, eu diria assim, vamos supor que nós nascemos todos neutros. Uhum. Aí você tem medo de uma coisa lá que você nunca viveu, mas por quê? Tem alguma referência que o seu ser busca lá dentro de alguma experiência que você já viveu, seja similar, né? Claro, tem medo de avião, nunca voou de avião, mas tem medo por quê? Alguma coisa tem lá, Tá traz uma lembrando, memória, né? traz uma Uhum. ligação, exato. Então, é nesse sentido que a gente entende, né, que as experiências, o experienciar é hoje o que mais coloca você nessa subida, né, Sem dúvida. Olha de que bonito consciência. que a Cristina escreveu aqui. Toda tarefa é sagrada. Há o poder de uma rotina, de um dia vivido com consciência e humildade. É isso, né? Exato. É isso. Henrique, queria te agradecer muito. Tá muito bom a conversa. Ficaria aqui um tempão. Mas nosso horário já deu. Sei que aí você tem as crianças, assim como eu tenho aqui. Pessoal, Bem, foi uma live muito legal, muito esclarecedora, Henrique. Muito prazer mesmo em tê-lo aqui, trazendo todos esses conhecimentos, trazendo essa luz, essa percepção da importância mesmo da gente viver no aqui e no agora, experienciar com leveza, com amorosidade. E eu te agradeço muito pelo esse trabalho de luz linda que você faz. Agradeço a todos que estiveram aqui conosco, interagindo aqui. E, e é isso. Você quer deixar algum recado pra gente, Henrique? eu queria agradecer também a oportunidade, né? A gente sempre diz, e isso é importante também a gente colocar aqui, que nós não somos donos da verdade, a gente traz as conexões e para que cada um analise o que realmente você pode jogar no seu coração, aproveitar. Esse é o intuito, acredito, de todos esses trabalhos que estão sendo feitos aí, que é cada um pegar aquilo e jogar, né, no seu coração, formando o seu entendimento, né, trazendo a sua verdade de alma. Agradecer a todos que também vieram aqui participar com a gente, né, e sempre, como eu digo, a gente vai se vendo por aí. É isso. Então tá. Então, um beijo para vocês todos. Henrique, um grande abraço.
uma boa noite. Sim, pessoal, a live vai ficar salva aqui no canal, tá bom? Então, até mais para vocês. Boa Até, noite. beijo, Beijo, tchau, tchau. Tchau, pessoal. tchau.